Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 987. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado, professor Bagdadi, apesar da remoção de muitas tarifas, mas algumas permanecem. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e estamos nos aproximando do recesso, professor Bagdadi. Nos aproximando do recesso, 22 de dezembro, será. Mas não tem ninguém ansioso, né, Daniel Souza? Não, jamais. Seguimos aqui absolutamente focados no nosso trabalho até 22 de dezembro, quando haverá a super retrospectiva do Petit Jornal, um grande episódio de encerramento, um episódio longo, seguindo ali as melhores tradições do Petit Jornal. Até lá, seguiremos na ponta dos dedos, todo cuidado para evitar sobressaltos pelo caminho, problemas para a gestão da Petit Corps. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel. Cara, me pegou de surpresa. Não, seu entusiasmo para falar. Deu uma volta aí, tá? Mas o entusiasmo para falar do recesso, cara, me pegou, tá? Daniel Souza, seja bem-vindo. Vamos dar as boas-vindas aqui a todo mundo que acompanha a gente. Mais um episódio, esse bate-papo 987. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. E, Daniel Souza, a gente começa com uma notícia muito importante e que pode trazer repercussões muito importantes também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, isso tem algumas poucas horas, a apreensão de um grande petroleiro perto da Venezuela, o que aumenta muito o nível de tensão com o regime de Nicolás Maduro. Eu falava com você agora há pouco, né, Daniel, em off, que para muitos países a apreensão de um petroleiro que está levando petróleo do seu país para algum outro lugar é um casus belli. Assim, é um cenário que, olha, a guerra pode começar, ela pode ser declarada ou é considerado um caso de agressão no momento em que você interrompe uma rota que para esse país é muito importante. A Venezuela é um país exportador de petróleo, né? A economia venezuelana gira em torno da Venezuela, muito menos do que já teve como volume de exportação em outros momentos, mas continua sendo muito importante para a economia venezuelana. Aliás, o Trump, Daniel, ele deu a declaração daquelas, né? Um negócio meio circular. Então ele disse o seguinte: acabamos de tomar um petroleiro na costa da Venezuela. Aí a parte que eu gosto. Um navio enorme, muito grande mesmo. O maior já interceptado. Muitas outras coisas já estão acontecendo, mas vocês verão mais tarde. E aí ele continuou, né, numa conversa com a imprensa e disse que o petroleiro foi interceptado por uma ótima razão. Razão que ele não contou, certamente. Então, a Casa Branca depois, Daniel, veio a público para dizer que a gente, assim, não há informações sobre onde que aconteceu essa apreensão, então não dá para saber se foi em águas internacionais, né, perto de onde, tal. Só se sabe que era um navio que estava deixando a Venezuela, portanto, com petróleo venezuelano, né, isso a gente sabe. Não se sabe qual é a bandeira, né, então não dá para saber de onde que era o navio. A gente pode assumir que talvez a bandeira fosse venezuelana, mas não dá para garantir, né? Na verdade, pode não ser de bandeira venezuelana. E a justificativa da Casa Branca, Daniel, é que esse navio estaria sancionado por envolvimento no comércio de petróleo iraniano, né? O petróleo iraniano é sancionado e, portanto, esse navio estaria transportando petróleo iraniano e que seria usado. Aí essa parte me parece que não tem comprovação, tá? Não sei se dá para afirmar, mas disse que esse petróleo iraniano seria revertido em dinheiro que seria utilizado para financiar organizações terroristas. Segundo também integrantes do governo falaram para o New York Times, né, um dos grandes jornais americanos, aqui a gente está falando sobre membros que falaram na condição de anonimato, o navio exibia uma bandeira falsa, tá? Então a bandeira falsa, naturalmente, é para eventualmente contornar sanções, né? Então você tem um país que está sancionado,
você não coloca a bandeira daquele país, você coloca uma outra, mas de qualquer maneira houve a apreensão desse navio. Quero reiterar, o governo de Donald Trump está subindo o tom com a Venezuela dia após dia. A gente começou essa semana, Daniel, na segunda-feira, falando sobre a nova estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, que dá um grande foco para a América Latina. Uma lógica realmente de confirmação ou de reafirmação do predomínio dos Estados Unidos aqui na região, inclusive com uma menção à doutrina Monroe, a ideia de América para os americanos, e a utilização do termo corolário Trump. Corolário seria, portanto, uma nova interpretação sobre a doutrina Monroe. Aqui é a nossa zona de influência, é isso que os Estados Unidos estão dizendo. E não apenas você teve uma ação contra a Venezuela, né, contra uma embarcação venezuelana, uma embarcação de petróleo venezuelano, como na mesma conversa com a imprensa, Donald Trump também disse que talvez possa tomar algum tipo de atitude contra Gustavo Petro. Disse ele, é melhor ele ficar esperto ou ele será o próximo. Espero que ele esteja escutando. Ele poderá ser o próximo. O Trump já disse que a Colômbia envia, né, com a anuência do governo, cocaína para os Estados Unidos. Não sei se tem algum tipo de comprovação que não tenha sido divulgado, mas até esse momento parece algo que está sendo meio que lançado no ar para justificar. E, naturalmente, Daniel, essa ação ela traz uma consequência para o mercado de petróleo, né? O petróleo subiu, né? O preço do petróleo, do barril Brent, subiu. Ainda assim está no valor baixo, né? A gente está falando de um barril de petróleo a 62,21. Claro, tá, gente? A gente está falando sobre um valor baixo em termos relativos. O valor já foi muito mais baixo, mas também já bateu mais de 100, né? Então a gente está falando aqui sobre um barril de petróleo na casa de $62, o que pode trazer algum tipo de preocupação, mas é muito menos o petróleo que foi apreendido e muito mais o sinal que está sendo passado, né? Os Estados Unidos reafirmando a sua posição, atingindo navios, né, barcos que deixam a Venezuela e também a Colômbia, a ideia de que você tem constantemente a afirmação de que uma operação militar direta contra a Venezuela não está descartada, e um dos defensores de uma ação mais direta dos Estados Unidos contra a Venezuela é o secretário de Estado, né, o Marco Rubio, que toma o tema da América Latina como um tema dele e tudo. Então, muita atenção, porque sei lá o que pode acontecer ao longo das próximas semanas, Daniel, mas a gente já viu esse cenário outras vezes, os Estados Unidos meio que preparando o terreno para, eventualmente, algum tipo de ação militar contra o país, Daniel. E chama a atenção o fato de ser um petroleiro venezuelano, claro, dentro de um contexto onde a gente trouxe aqui no Petit Jornal há poucos dias que no mês de novembro a Venezuela teve um aumento das suas exportações de petróleo, incluindo aí exportações em direção aos Estados Unidos. Não temos informações de petroleiros em direção aos Estados Unidos, né, Tanguy, sendo aí apreendidos pelas autoridades americanas. Mas, claro, é um degrau a mais na pressão que o governo Trump exerce sobre o regime de Nicolás Maduro, e tudo leva a crer que o Trump não vai recuar até conseguir o seu objetivo, que é uma troca de guarda na Venezuela, a substituição do regime do Nicolás Maduro por um outro regime mais afável aos Estados Unidos. Ainda na América Latina, Tanguy, quero registrar que a Câmara Baixa do México, que seria o equivalente no Brasil à Câmara dos Deputados, aprovou tarifas de até 50% a partir de 2026 para importações da China e de outros países asiáticos. A medida ainda precisa da aprovação da Câmara Alta, que é o Senado mexicano. Produtos afetados, Tanguy: automóveis e autopeças, têxteis e roupas, plásticos e aços. Outros bens industriais de países sem acordo comercial com o México acabam também sendo impactados nessas medidas. A motivação acaba sendo fortalecer a produção doméstica, reduzir o desequilíbrio comercial que o México tem principalmente com a China e arrecadar 3,7 bilhões de dólares extras ao longo do ano de 2026. E tem um último objetivo que talvez seja o mais importante de todos: sinalizar alinhamento aos Estados Unidos antes da revisão do acordo comercial que o México tem com o seu vizinho do norte. É importante lembrar
que nós temos tido sucessivos adiamentos. O México tem sido poupado aí de um tarifaço do governo Donald Trump, em grande medida por conta da pressão das empresas americanas que têm negócios super importantes no México. As maquiladoras, as empresas que acabam utilizando o território mexicano para ganhar competitividade e exportar para os Estados Unidos. A China, obviamente, se opôs fortemente à proposta e o que acaba acontecendo é que nós temos aí uma série de riscos. Afinal, os chineses devem retaliar caso a medida seja confirmada pelo Senado mexicano e entre em vigor no ano de 2026. Temos aí a possibilidade de um tensionamento grande com a China e também temos a criação de um sistema de incentivos para reforçar a estratégia americana do chamado nearshoring, onde você vai trazendo para mais perto dos Estados Unidos etapas do processo produtivo que abastecem o mercado americano. É possível que a economia mexicana sofra impactos inflacionários, mas o governo mexicano minimiza, diz que não é bem assim, etc. Mais ou menos o mesmo argumento que o Donald Trump tem utilizado nas tarifas adotadas pelos Estados Unidos. Dentro de um contexto, Tanguy, onde a América Latina se tornou uma prioridade para os Estados Unidos, existe a América Latina da América Latina, quer dizer, existe a prioridade da prioridade para os Estados Unidos, que me parece que é claramente o México, e temos aí uma forte sinalização da Câmara dos Deputados mexicana de alinhamento aos Estados Unidos, e a expectativa é que essa medida seja aprovada pelo Senado e que ela realmente entre em vigor no México. Vamos acompanhar, mas temos aí o México se mexendo dentro desse contexto onde as placas tectônicas estão se movendo aqui na América Latina. Teve um presidente mexicano, Daniel, o Porfirio Díaz, né, que tem uma frase muito conhecida que é: pobre México, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus, né? Ou o contrário, né? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. É um imperativo mexicano, né, Daniel? O México ele não tem como ignorar que ele está do lado dos Estados Unidos e que essa política da boa vizinhança para o México é indispensável, né? Não tem jeito. Então a Cláudia Sheinbaum vem adotando essa postura, né? Uma postura mais tentar manter o Trump feliz, tentar manter o Trump, né, com as garras um pouco mais longe do México. E, portanto, essa medida me parece exatamente isso, né? Um certo puxa-saquismo, né? Tipo, Estados Unidos, fica tranquilo com o México, porque senão para o México também a coisa pode degringolar. E sendo muito pragmático, Tanguy, o México depende demais da economia dos Estados Unidos. Tem nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial e não a China, e ainda tem aí mais de 80% das suas exportações com destino aos Estados Unidos, exportações que são bem mais representativas no PIB mexicano do que as exportações para o mundo todo são representativas, por exemplo, no PIB brasileiro. E aqui, claro, é uma análise relativa. Daniel Souza, a gente está falando, portanto, sobre o momento no qual os Estados Unidos estão tarifando Deus e o mundo e que outros países também começam a recorrer a tarifas, né? Então, a gente está vendo o México aí, que não é os Estados Unidos, mas está ali, quer dizer, é Estados Unidos do México, né? Estados Unidos mexicano também é Estados Unidos, mas é outro Estados Unidos, mas que também está recorrendo a tarifas, e óbvio que isso mexe, Daniel, com todas as expectativas da economia global. Isso vai mexer, é inevitável, né? Não tem como escapar com as suas economias também. Se você quer uma boa gestão do seu dinheiro, a gente recomenda a Rio Claro Investimentos, que está mais do que preparada para fazer uma super gestão daquele dinheiro que você tem guardado pensando no futuro. Você garantir que você tem uma carteira bem montada, segura, que olhe para a rentabilidade, mas também olhe para os seus objetivos de longo prazo. Uma tranquilidade, garanta que você consiga ter uma aposentadoria, garanta que você possa ter uma reserva com a qual você possa contar no futuro para você ter uma aposentadoria tranquila. Para isso, tem o link que está na descrição desse episódio. Procura Rio Claro Investimentos. O momento é muito mais instável do que já foi em outros momentos, o que apenas aumenta a importância de você ter quem sabe fazer do seu lado. E a Rio Claro, a gente tem essa certeza, acompanha muito de perto o que está acontecendo, obviamente no Brasil, mas também mundo afora, para conseguir uma diversificação dos seus investimentos e te deixar na boa, Daniel. O cenário internacional está mudando muito rapidamente, Tanguy, a diversificação se faz mais necessária do que nunca
e é preciso buscar a ajuda de profissionais para isso. Por isso, fica aqui a nossa recomendação da Rio Claro Investimentos, parceiros do Petit Jornal, a quem recomendamos demais. Link no descritivo, entre em contato com eles, porque você vai ter uma orientação de altíssima qualidade. Daniel Souza, uma das coisas que o Putin fala sobre a Ucrânia que mais ofende o Zelensky, ele já deu várias demonstrações disso, é quando ele diz que o Zelensky é um presidente ilegítimo. E o Putin diz isso utilizando o fato de que a Ucrânia não teve eleições desde que começou a guerra, porque você está tendo um estado de beligerância, né, um estado de guerra, e, portanto, a própria Constituição ucraniana diz que, olha, não tem como ter eleição, né, não vai ter eleição. Então, as eleições estão suspensas, né, desde que a guerra começou lá em 2022, o que significa que o mandato do Zelensky já expirou, só que ele permanece no poder por conta disso. E aí o Putin várias vezes diz, olha, eu não vou conversar com o Zelensky porque ele não é o presidente legítimo. Ele simplesmente não deveria estar no poder. O Putin, sim, Daniel, um amante da democracia, um amante aí, das regras e tal. Tanto é que ele nunca buscou uma reeleição que não tivesse amparado na Constituição. Isso ninguém tem como falar. Ele muda a Constituição para poder buscar mais mandatos. Mas ele primeiro muda a Constituição. Agora, o que claramente doeu ainda mais no Zelensky foi o momento no qual Donald Trump falou mais ou menos a mesma coisa. Donald Trump recentemente disse que, olha, beleza, o Zelensky está aí comandando o país e tal, mas tem que ver se o Zelensky realmente é um presidente legítimo, né? O Zelensky deveria realizar eleições. Aí, Daniel, a coisa mudou de figura para a Ucrânia. São os Estados Unidos falando, um suposto aliado, alguém que que a Ucrânia naturalmente quer manter mais próxima de si. E o presidente Volodymyr Zelensky disse hoje, ele faz um discurso todos os dias e tal, né? O discurso diário dele, que ele discutiu com o parlamento ucraniano os desafios legais e operacionais ligados à realização de eleições no país. Então, o que ele disse é, olha, eu não quero especulações, eu não quero nada disso, mas a gente está vendo como é que isso pode ser feito. E, naturalmente, aqui você tem uma indireta para o Trump, que disse recentemente, né, essa foi mais ou menos a lógica que o Trump utilizou, que ele está usando a guerra como desculpa para evitar eleições. O que o Zelensky disse, portanto, foi o seguinte, né, o recado dele foi o seguinte, você está achando que eu estou dando desculpa? Então faz o seguinte, eu vou realizar eleições desde que os Estados Unidos me garantam segurança no processo. Tem que ter eleição na Ucrânia inteira, e aí a gente já tem um problema. O que significa Ucrânia inteira em dezembro de 2025, né, Daniel? Se ele está falando que ter segurança para ter eleições na Ucrânia inteira, tem que incluir a Crimeia, tem que incluir Luhansk, tem que incluir Donetsk. Olha o problema. Se você faz uma eleição na Ucrânia inteira, mas não tem eleições na Crimeia, qual o recado que você está dando? Que você reconhece que aquela parte da Ucrânia não é mais Ucrânia, que aquilo ali já pertence à Rússia. Então o Zelensky, Daniel, ele usou esse momento no qual ele está pressionado e jogou para a quadra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você está disposto a garantir que eu tenha segurança para realizar eleições? Eu realizo eleições, essa foi uma jogada interessante do Zelensky, eu realizo eleições em 3 meses. Me dá 3 meses me garantindo que eu consigo ter segurança para realizar eleições na Ucrânia inteira, que eu faço eleição. Não tem problema nenhum, tá? Então, mais uma vez, Daniel, a gente tem aí um jogo retórico, claro. Tá claro, não tem como ter eleição na Ucrânia, tá, Daniel? Não tem como ter eleição na Ucrânia, não há condições. A gente está falando sobre um país, Daniel, que tem milhões de pessoas deslocadas, que você tem mais de 1 milhão de soldados na frente de batalha. Como é que você vai realizar eleições numa situação dessa? Você tem uma força estrangeira ocupando 20% do seu território. Não há condições realmente de ter eleições. Mas Zelensky, Daniel, ele falou assim, eu vou ser pressionado, eu vou pressionar de volta. Estados Unidos, me garante segurança aqui, que eu faço eleições em 3 meses. Vamos ver no que vai dar isso. Pelo que a gente conhece do Trump, Daniel, provavelmente ele vai esquecer desse assunto. Nas próximas 2 semanas ele vai falar sobre isso 1 ou 2 vezes, vai parar de falar e vida que segue. Zelensky provavelmente vai permanecer no poder durante um bom tempo ainda, Daniel. Agora, Tanguy, a bem da verdade, a própria Constituição ucraniana legitima o Zelensky, quer dizer, você tem a suspensão constitucionalmente da realização de eleições por motivo de guerra. E entre os motivos para a suspensão de eleições, me parece que a guerra é algo que se justifica, na medida em que você tem aí movimentação de tropas, na medida em que você tem
a possibilidade de ataques sendo realizados e também você tem um pedaço do seu território que está sob ocupação de uma potência estrangeira. Então, é claro que quando o Putin ele joga essa carta, ele está querendo fragilizar a posição do Zelensky como negociador e dói no Zelensky o fato do Donald Trump seguir o argumento do Vladimir Putin. Aliás, Trump está cada vez mais alinhado com o Vladimir Putin, está cada vez mais desavergonhado em sinalizar essa sua predileção dentro do contexto entre Rússia e Ucrânia, o que, aliás, está em linha com o que ele pensa, com a visão de mundo dele, de acreditar que a Ucrânia é problema da Rússia e não é problema dos Estados Unidos. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero repercutir uma matéria que eu vi da Reuters que eu achei muito interessante, que destaca que as empresas da União Europeia estão acelerando a diversificação de cadeias de suprimento para longe da China. Veja você. Aliás, esse é um aspecto que a gente tem explorado bastante nas nossas reflexões no Petit Jornal, incluindo aí as palestras que a gente realiza em empresas, que é a lógica geopolítica sendo embutida no ambiente empresarial e numa certa reorganização econômica. Então, como eu dizia há pouco, muitas empresas europeias estão reduzindo a sua dependência da China diante da questão geopolítica. Mais de 70% das empresas da União Europeia na China revisaram suas estratégias de supply chain nos últimos 2 anos. Setores como o farmacêutico e de máquinas pesadas mostraram maior tendência de realocação. E é interessante também destacar que a dependência da China em nichos estratégicos, como é o caso de ímãs de terras raras e componentes críticos, é apenas a ponta do iceberg. A diversificação, obviamente, ela não vai ser imediata, é algo que leva bastante tempo, e muitas empresas e muitas cadeias de suprimento vão continuar vulneráveis por um tempo alongado. A mudança de estratégia reforça o argumento de líderes da União Europeia de que os desequilíbrios no comércio com a China constituem uma questão de sobrevivência da indústria europeia. Eu falei há pouco tempo aqui no Petit Jornal sobre o Macron sinalizando a possibilidade de tarifas em relação a produtos chineses. Temos agora o México sinalizando tarifas em relação a produtos chineses. São vários tijolos que vão sendo colocados nesses muros que vão subindo no comércio internacional. E esse é um aspecto que muda bastante o cenário econômico, traz consequências e traz uma reorganização econômica importante. Fernando Souza, eu queria falar um pouquinho sobre a América Latina, né? América do Sul, para ser mais exato, para trazer uma notícia importante sobre a Bolívia. O ex-presidente boliviano, Luiz Arce, Daniel, ele era presidente até um mês atrás, tá? Foi detido hoje, foi preso, sob acusação de corrupção. Ele foi preso por acusação de corrupção, segundo o governo boliviano, por conta de crimes que ele teria cometido, né, de desvio de verbas, no período em que ele ainda era ministro da Economia. Então, vamos lembrar que a gente chegou a ter um governo bastante longo do Evo Morales, né, do MAS, né, o MAS é o Movimento ao Socialismo. O Evo Morales foi presidente de 2006 a 2019, e um dos grandes êxitos do governo Evo Morales foi exatamente na área econômica. A Bolívia conseguiu crescer muito ao longo desse período, a Bolívia distribuiu muita renda, e a figura por trás dessa arquitetura econômica toda era o seu ministro da Economia, que era exatamente o Luiz Arce. Aliás, foi isso que, inclusive, cacifou o Luiz Arce para depois disputar a eleição e ganhar e se tornar presidente. É verdade que ele saiu da presidência com uma popularidade muito baixa, né? Ele não conseguiu a reeleição, mas ele foi de 2006 a 2017 um ministro da Economia bastante exitoso. Segundo as acusações, ao longo desse período, ele teria participado de esquemas de repasses irregulares de um fundo estatal destinado a projetos para comunidades indígenas. E, portanto, esse processo avançou rapidamente, né? O MAS saiu do poder, né, nas eleições que aconteceram muito pouco tempo atrás. A gente, aliás, cobriu isso aqui no Petit Jornal. A direita ganhou as eleições, como, aliás, há muito tempo não vencia uma eleição na Bolívia,
e, portanto, rapidamente você já teve um novo fato e, portanto, Luiz Arce está preso. Aí a gente já tem, Daniel, aquela guerra de narrativas, né? Você tem o governo dizendo que descobriu tudo e que, portanto, ele foi preso, e você tem o pessoal que apoia o Luiz Arce, dizendo que ele foi sequestrado e que foi preso de forma irregular e que não há qualquer tipo de fundamento jurídico ou não houve sequer direito à defesa para que ele pudesse poder se defender, enfim, contra-argumentar com relação a essa prisão. Ele foi preso por agente da Força Especial de Luta contra o Crime Organizado, o que vem sendo dito, Daniel, que é muito forte, né, para um ex-presidente que não tinha expectativa de que ele pudesse fugir e tal, e ele foi preso, portanto, por uma força de elite das forças de segurança da Bolívia. É interessante, Daniel, porque ele e o Evo Morales, né, o Luiz Arce e o Evo Morales, são do mesmo partido, pelo menos eram do mesmo partido, e estão absolutamente rachados. Hoje o Luiz Arce foi preso e há um mandato de prisão contra o Evo Morales. O Evo Morales está foragido da justiça na Bolívia. Ele está numa região que é um reduto dele, então ele tem uma galera que o protege, então não se consegue fazer a prisão dele, mas ele está juridicamente foragido da justiça. Vamos ver, Daniel, no que isso vai dar. Me pegou de surpresa, né? Não sabia nem que tinha um processo como esse. Parece que avançou muito rapidamente e em sigilo, mas nesse momento, Luiz Arce está preso, Daniel Souza. Tanguy, podemos avançar para o quadro Ex-Geleia da Shakira? Vamos para o quadro ex, Daniel Souza. Me conta, aliás, o quadro ex faz sentido o nome, tá? Isso começou no momento em que Shakira nos traiu nossa confiança e voltou a falar com o ex. Então, temporariamente, até a gente ter aí um nome definitivo, o nome desse quadro será o ex... Como é que é, Daniel? O quadro da ex-geleia da Shakira, também com apelidado de quadro ex. Me conta, Daniel. Tanguy, trago aqui uma notícia do periódico Daily Star, que é rival do Daily Mail. Mas temos aqui uma boa história. Na semana passada, o governo russo bloqueou o Roblox, plataforma americana de criação de jogos, com cerca de 100 milhões de usuários diários. Não faço a menor ideia do que é o Roblox. Daniel Souza, eu falei que eu ia te desmascarar, eu vou te desmascarar. Nós falamos outro dia sobre Roblox aqui na resenha. Você não vem me... que eu não sei o que é. Sabe sim. Pode continuar a notícia, Daniel Souza. Sabe o que é Roblox sim. Mas siga adiante, por favor. Seguindo aqui, não faço a mínima ideia do que é Roblox, mas aparentemente é uma plataforma muito conhecida num determinado público. E segundo o órgão regulador russo, o Roblox foi banido do país porque traz ali conteúdo inapropriado que pode prejudicar o desenvolvimento moral e espiritual das crianças, tem riscos de assédio sexual, circulação de fotos íntimas e também tem ali atos violentos dentro da plataforma. Segundo o Daily Star, a defensora da medida, a senhora Yekaterina Nimesulida, afirmou ter recebido mais de 63 mil cartas. Isso me pegou, porque está lá letters, né, na matéria em inglês, 63 mil cartas de crianças de 8 a 16 anos. Me pegou, Tanguy. 63 mil cartas foram escritas por crianças de 8 a 16 anos, mas enfim, está lá na matéria, não estou aqui discutindo com a matéria. Nós temos aqui, digamos assim, liberdade poética nessa parte do podcast. O fato, Tanguy, é que as crianças estão pedindo o fim do banimento e algumas das crianças, inclusive, ameaçaram o governo russo. Ameaçaram de fuga da Rússia. Vamos fugir da Rússia caso o Roblox não volte, tá? Então, o porta-voz do Kremlin, o Peskov, também está lá na matéria do Daily Star, negou que houvesse qualquer ameaça de fuga de crianças da Rússia, mas confirmou que a enxurrada de cartas existe e que as crianças estão querendo aí o seu jogo de volta, etc. Tentou minimizar a confusão. Acho que agora Vladimir Putin realmente encontrou inimigos à sua altura, Tanguy. Inimigos que podem ameaçar o regime. São aí as crianças que estão reclamando do banimento do Roblox na Rússia, querem o Roblox de volta para a Rússia imediatamente. É importante também lembrar que o banimento do Roblox se junta à longa lista de plataformas restritas na Rússia desde 2022, como o Instagram,
Facebook e também sites de mídia independentes. O que mais me chamou a atenção nessa matéria toda, Daniel Souza, isso que você falou agora, né, do Daily Star, é o nome da senhora Yekaterina Nimesulida, né? Ela tem nome de anti-inflamatório, né? Enfim, me chamou a atenção o nome da senhora ser Nimesulida, tá? As cartas você achou normal, 63 mil cartas escritas por adolescentes. Daniel Souza, assim, se trata da Rússia, né, cara? Eu não duvido que isso tenha acontecido. Agora, Nimesulida, realmente, eu não esperava, tá? Eu tava acompanhando, tava com você e tal. Na hora que vi o nome da senhora, realmente eu dei uma balançada aqui. Daniel Souza, com isso a gente encerra nosso episódio de hoje, lembrando que nós estamos tendo um curso nesse momento sobre a Rússia, exato, sobre a dita cuja, né, sobre a própria Rússia. Então já tivemos aula sobre a história da Rússia, já tivemos uma aula biográfica sobre Vladimir Putin, o próprio Vladimir Putin, quem é, origem, personalidade, família, né, tudo isso a gente falou lá. Alô, Vladimir Putin, só falamos bem de você, hein? Pelo amor de Deus, hein? Fomos só elogios do início ao fim. E também, Daniel, vamos falar na próxima aula, né, na última aula do curso, a gente vai falar sobre a posição da Rússia no mundo, né? Quem são os aliados, as prioridades e tudo, que é um país inescapável, aliás, sempre foi, e nesse momento de guerra na Ucrânia mais ainda, e aliás, tornando aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso também a todo o conteúdo, todo o catálogo de aulas que a gente tem lá na nossa plataforma. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui também, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí nenhum suporte de algum conglomerado de mídia ou mesmo de uma grande produtora. Não, é um trabalho artesanal feito por esses 2 professores aqui que vos falam. E por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos sempre o nosso agradecimento aqui, o nosso abraço a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é petitjornal.pj@gmail.com. O Pix acaba sendo uma super ferramenta, é prático, é instantâneo. Dá para ativar o Pix recorrente, tem o link também do Apoia-se e do Patreon, que acaba sendo bem bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.